Nossa, gente, eu tentei muito fugir dessa treta, muito mesmo. Mas chegou no ponto que ficou insustentável não falar sobre isso. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar do Haluca, sobre essa treta toda que tá rolando aí envolvendo o Haluca, sei lá, um mês? Acho que tem mais ou menos um mês, né, que já tá rolando toda essa treta, todos esses exposeds em cima de exposed, toda essa confusão que fez com que criasse um alvoroço, assim, dentro dos meios. Dentro da internet, de modo geral, né? Não é só dentro do meio trans, não. A internet, de um modo geral, aqui do Brasil, tá meio maluca com esse negócio do Haluca. Então, chegou no nível que não tinha mais como eu não falar sobre. Então, vou eu aqui falar sobre o caso do Haluca. E eu sei que você, né, viu o título desse vídeo, viu a thumb, e talvez você já esteja aqui pronto pra me xingar, porque vai achar que eu vou defender o Haluca. E, gente, eu vou deixar aqui esse disclaimer. Eu não vou defender o Haluca em suas atitudes, porque as coisas que o Haluca tem feito, pelo menos o que a gente sabe do que ele tem feito, tem sido, assim, coisas muito absurdas, muito pesadas, indefensáveis, né? Até o momento das informações que a gente tem. Então, eu não vou defender o Haluca, mas eu vou pontuar toda a transfobia envolvendo aqui essa situação, essa treta, esse caos. Antes também, eu só tenho que dizer pra vocês que tá tendo algum evento aqui perto da minha casa e tá tendo umas músicas, então pode ser que vaze umas músicas desconhecidas aqui de fundo. Não tá alto o suficiente pra causar algum problema de copyright e o meu vídeo ser derrubado. Mas talvez, se você tiver de fone, principalmente, talvez você ouça alguma coisinha às vezes. Mas aí, paciência, finge que é uma música de fundo do vídeo. Mas tá, né? Vamos lá, porque pode ser que você não saiba do que tá acontecendo, você não saiba quem é a Haluca e não esteja entendendo nada do que eu tô falando até o momento. Então, vou aqui fazer uma pequena contextualização. Eu não vou me adentrar tanto nos meandros dessa treta, porque é muita coisa, é muito confuso. Inclusive, né, a primeira vez que me falaram dessa treta, eu nem sabia quem era Haluca, mas foi no chat de uma das minhas lives e ficou um monte de gente falando pra eu comentar sobre Haluca. Não sabia do que se tratava, tentaram me explicar em live, eu não entendi nada. Depois eu fui atrás de conteúdo, caí num vídeo do tio Jin, achei aquele vídeo muito esquisito, continuei sem entender nada, mas aí depois eu fui vendo outros vídeos, aí eu entendi o que estava acontecendo, e agora eu sei o que está acontecendo. Não sei se eu vou saber explicar direito pra vocês, porque, gente, é treta confusa. Mas vamos lá. Haluca é um menino, tá, ó. Tá, então eu vou tratar como menino aqui, tá? Mais tarde a gente conversa um pouco sobre essa questão. Mas Haluca é um menino que faz conteúdo aqui pra internet. Ele tem um canal no YouTube, tem Instagram, tem perfil no TikTok. Ele produz conteúdo pra todas essas plataformas. E o conteúdo dele é um conteúdo que eu acho bem danoso, tá? Procurei aqui um eufemismo bom. Eu acho bem danoso o conteúdo do Haluca, porque é um tipo de conteúdo que se baseia em expor pessoas escrotas. Né? O conteúdo dele é esse. É expor gente que assedia ele, expor gente que é machista escroto, expor gente que é LGBTfóbica. É expor esse tipo de gente, porque Haluca é um menino gay, né? Mais uma vez. Depois a gente vai conversar melhor sobre essa questão de menino aí. Mas enfim, Haluca é um menino gay. E o conteúdo dele meio que é esse: expor gente que é LGBTfóbica, que é escrota, que é machista, que é assediador, que é stalker. E ele faz isso de uma forma que é ilegal, porque ele mostra muita conversa privada que ele tem com essas pessoas, expondo mesmo essas pessoas, mostrando quem são essas pessoas, né? Ele não costuma mostrar essas conversas escondendo identidade, não. O objetivo é expor mesmo. E, gente, se vocês não sabem, vocês não podem expor o print do WhatsApp que vocês tiram. Porque a partir do momento que vocês expõem isso, vocês estão expondo uma conversa privada que você teve com outra pessoa, e isso é crime perante a legislação brasileira. Então isso daí já é um conteúdo criminoso. Né? Uma coisa é quando a pessoa te autoriza a você postar aquilo, né? Tipo, sei lá, você teve uma conversa com seu amigo que foi engraçado, você perguntou pra ele, ele falou, ah, pode postar, não tem problema, e você posta aquilo. E isso não é crime. Mas se não tiver autorização, é crime.
E, obviamente, a Haluka não tinha autorização dessas pessoas, porque ele fazia muita coisa de gravar conversas que ele tinha com as pessoas no Discord, né? De ligações que ele tinha com as pessoas, assim. E ele gravava tudo aquilo, tudo gravação de tela dele, e depois ele expunha aquilo. Aí acontece que ele fez um vídeo que era expondo um cara que estaria supostamente assediando ele e que, enfim, desrespeitava os pronomes dele, tudo, né? E ele foi e jogou esse vídeo na internet com as gravações de tela, só que esse vídeo estava editado, né? Tinha coisa ali dos áudios que as pessoas perceberam que estavam editadas, começaram a ir atrás disso, começou a ficar estranho pro lado do Haluka, e aí depois esse cara expôs, né, que aquilo foi editado, expôs as conversas que de fato ele tinha tido com o Haluka, mostrando que não era um caso de assédio, que o Haluka dava trela pra ele. E daí desencadeou um monte de coisa, que teve um outro cara que também disse que tinha sofrido isso na mão do Haluka também, e também expôs ali as coisas que o Haluka tinha falado, tinha conversado, que tinha tido até um relacionamento com o Haluka, e virou uma confusão. Haluka foi canceladíssimo porque tentou puxar o cancelamento de alguém ali, enfim, foi treta generalizada, e essa treta escalonou em um ponto aonde nisso descobriram que Haluka nasceu com uma vagina, porque a Haluka, em uma das conversas que ele estava tendo com um desses caras, ele falou isso, né, que ele era biologicamente uma mulher. Isso causou um alvoroço, porque as pessoas começaram a falar que ele estava mentindo, que ele é biologicamente uma mulher, então ele estaria mentindo pro cara. Aí depois descobriram dados do Haluka, descobriram o nome morto do Haluka, né? Porque olha só, veja bem, Haluka aparentemente é um menino trans, porque até então as pessoas achavam que Haluka fosse um menino cisgênero, bem feminino, bem femboy, mas um menino cisgênero gay. E de repente, não, Haluka nasceu com uma vagina, então Haluka seria um menino trans. Aí depois teve gente que começou a falar que Haluka, na verdade, é uma menina cisgênero que fica inventando que é um menino trans para poder surfar na pauta da transgeneridade, assim conseguir mais público. E tá essa confusão. E na internet, no YouTube, tem um monte de canal que só fala de Haluka. A gente meio que tá vivendo a novela de Haluka contra Jean L. E que, enfim, contra também o tio Jin e contra mais um monte de gente. É uma confusão. Não sei se eu consegui explicar pra vocês, mas resumindo, é isso. E Haluka tá, até tudo que a gente viu, tá completamente errado, né? Como eu disse, cometeu crime em ter exposto conversa de pessoas que ele não tinha autorização pra expor essas conversas. Ele difamou essas pessoas, né? Porque ele manipulou ali essas conversas para parecer que ele estava sendo perseguido e assediado, e não estava sendo assediado. A parte do perseguido, talvez um pouquinho, depois eu falo melhor sobre isso. Laverne, para de destruir o meu sofá. Obrigada. Brigando com a gata. Mas enfim, então Haluka tá completamente errado. Até porque, né, gente, você querer imputar crime em uma outra pessoa, né, crime de assédio, é uma coisa muito grave. Isso é completamente errado. Haluka fez uns vídeos de desculpa que só piorou a situação dele, depois ele apagou esses vídeos e tá essa confusão. Mas vamos lá, né? Como eu disse, Haluka é biologicamente uma mulher, nas palavras de Haluka, né? Ou seja, Haluka nasceu com uma vagina, nasceu com uma pepeca. E isso virou um tema de discussão aonde tem um monte de gente destilando transfobia contra Haluka. E, gente, vamos lá. Agora que a gente chega no título desse vídeo, porque a pessoa ser uma pessoa escrota, bizarra, de merda, que comete crimes, não dá pra você autorização pra você cometer outros crimes em cima dessa pessoa, como, por exemplo, o crime de transfobia. Porque até então, pelo que a gente sabe, Haluka não se declarou enquanto mulher cis. Então, até o momento, eu, Samantha, por exemplo, não vou falar o nome morto do Haluka, mesmo que no chat já deva até ter aparecido aqui, sabe, nos comentários, já deva até ter aparecido o nome morto de Haluka, mas eu não vou falar nome morto de Haluka, porque até então eu vou tratar Haluka enquanto um menino trans, e porque até então Haluka tem dito que os pronomes dele são masculinos, então eu vou tratá-lo no masculino, tá? E as pessoas estão invisibilizando tudo isso, estão tratando Haluka como uma mulher, estão despejando em cima dele vários xingamentos misóginos e transfóbicos.
isso é inadmissível. Não é porque ele é uma pessoa lixosa que você precisa ser uma pessoa lixosa também, tá? E vamos lá. O vídeo que ficou mais famoso dos vídeos de exposed do Haluka, né, de pessoas expondo o Haluka, foi o vídeo, né, que foi feito pelo Digo, que ele fez um putz, né, que enfim, ele faz esses quadros assim que ele chama de putz, e ele fez um putz do Haluka, e nesse putz foi antes das pessoas de fato terem a certeza de que Haluka nasceu com uma vagina. Porque, volto a dizer, antes as pessoas achavam que Haluka era um menino cis que era muito afeminado. E depois as pessoas passaram, né, a descobrir que de fato Haluka nasceu com uma vagina quando ele afirmou isso de fato. E aí nesse putz que o Digo lançou, que foi o vídeo que ficou mais famoso, inclusive Gianluca reagiu a esse vídeo, um monte de gente reagiu a esse vídeo, e é um vídeo que ele é bom, tá? É um vídeo que eu achei um vídeo bem feito, um vídeo muito bom. Mas tem um ponto do vídeo onde o Digo foi bem transfóbico com Haluka. E eu vou mostrar aqui pra vocês esse vídeo. Quer dizer, o vídeo não, o trecho desse vídeo, né? Que são 2 minutinhos. Se você já assistiu o putz, não quer ver, enfim, paciência, mas vão ser só 2 minutinhos, tá? Vamos dar o play pra vocês verem a coisa. Pera, antes de eu dar play, eu me lembrei que falta um contexto aqui pra vocês. Um desses caras, que foi o cara que o Haluka acusou de ser um assediador, de que tava assediando ele, o Haluka falou, né, no vídeo de pedido... que não era um pedido de desculpas, era um pronunciamento que ele fez que era se justificando. Ele falou que esse cara, ele... que é o Jean L, né, ele falou que o Jean L tratava ele no masculino até o momento em que ele, Haluka, falou para o Jean L que ele era biologicamente uma mulher, ou seja, nasceu com uma vagina. E a partir daquele momento, o Jean L passou a tratar o Haluka com pronomes neutros, sendo que os pronomes do Haluka são pronomes masculinos. Eu não vou dizer aqui que o Jean L é de fato transfóbico por causa disso, porque como o Haluka gostava de colocar ali algumas arapucas para poder pegar o povo, para poder expor as pessoas, eu não acho que Haluka ficava corrigindo os pronomes, sabe? Porque era algo que viraria um conteúdo pro Haluka depois mostrar. Olha só esse cara que ficou desrespeitando os meus pronomes. Então não vou taxar o Jean L de fato como uma pessoa transfóbica. Pode ser que ele fosse só alguém que até então estava flertando com alguém que eu acreditava que fosse um menino cis. Esse menino cis falou que nasceu com uma vagina, que é biologicamente uma mulher. Não sei mais qual pronome usar. Vou usar pronome neutro por via das dúvidas. E como o Haluka não corrigiu, então vou continuar usando o pronome neutro, tá? Pode ser que tenha sido isso. Ou pode ser que Haluka tenha chegado a corrigir e que Jean L continuou. Se Jean L continuou tratando Haluka com pronome neutro, depois de Haluka falar que era pra tratá-lo no masculino, aí Jean L sim é uma pessoa transfóbica, porque desrespeitou os pronomes de uma pessoa trans. Mas se não foi desse jeito, como eu imagino que não tenha sido, então Jean L eu não vou taxar aqui como transfóbico, como o Haluka taxou. Mas o Digo, sim, ele falou coisas transfóbicas nesse putz, que agora sim é o que eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá, são 2 minutinhos só. Então, se eventualmente ele começou a te considerar no feminino, foi porque você mentiu pra ele. Dessa forma, o seu argumento, essa afirmação de que o cara é hétero porque pensava que você tinha bucetinha, nem faz sentido, já que foi você mesmo que inventou essa história. Então, Haluka, eu sei que você fez esse vídeo expresso, isso já ficou claro, mas se refutar desse jeito é brincadeira, né? O que esse não foi o único momento. Essa informação maravilhosa, essa mentira que você contou pra deixar o cara confuso, acaba se tornando base pra vários dos seus argumentos. Respeita a última coisa que tu teve, ô cabaço. Até porque ele sempre me tratou no pronome correto antes disso. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Esse trecho é maravilhoso. Nossa, como é incrível a linha de raciocínio do Haluka, né? Porque nesse pequeno corte de 10 segundos, ele mesmo deixa claro que o Jean sempre se referiu no pronome certo, ou seja, sempre se referiu a ele no masculino, o que prova mais uma vez de que o Jean tinha interesse sabendo se tratar de um outro cara, mas o ponto alto desse corte é a contradição dessa frase. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Então, Haluka, quer dizer que você confirma que o motivo dele errar o seu pronome foi por conta da mentira que você disse?
tu acabou de falar com todas as palavras. Ele só começou a errar meu pronome quando falei que era biologicamente mulher, então é uma questão muito simples. O cara ficou confuso. Ele te tratava de um jeito, você falou que não era, enfim, acontece. Por que eu tô dizendo isso? Porque esse foi outro ponto que o Haluka problematizou pra caralho, falou que foi um dos motivos dele ter sido babaca. Olha, não sei por que pintos ele ficava me chamando no pronome neutro. Isso já tava me dando agonia, porque todo mundo sabe que meu pronome é ele, dele, inclusive ele sabia. Eu nunca vou obrigar ninguém a me chamar, tipo, me chama do jeito que quiser. Bem, aparentemente agora a gente sabe o motivo. O que é engraçado pensar, porque você já sabia disso. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Tá aí, Haluka, a tua resposta. Não era isso que você queria saber? O porquê dele tá te desrespeitando, como você diz, zoando da tua cara, foi por isso. Ele sempre se referiu a ti corretamente. Até você inventar essa história toda, e você sabia disso. Só que, óbvio, é mais legal problematizar, porque pela narrativa fica mais fácil de odiar alguém assim. E olha, tu foi com essa ideia até o final, né? Gente, esse foi o trecho extremamente problemático do putz do Digo sobre Haluka. E se você é uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento sobre transgeneridade, eu não preciso nem te explicar o porquê que isso é problemático, né? Mas vamos lá. O Digo o tempo todo trata disso como uma mentira, né? Como se alguém que se define como homem e que se trata o tempo inteiro no masculino não pudesse ter nascido como uma buceta, não pudesse ser considerado biologicamente uma mulher, né? Porque da forma como o Digo fala, né, disso ser uma mentira, parece algo assim inimaginável. Não é algo inimaginável. Homens trans, veja bem, existem. E homens trans, veja bem, são homens, né, porque se identificam enquanto homens, usam pronomes masculinos em sua maioria e nasceram com vagina. São considerados biologicamente mulheres. É um termo que eu não gosto, mas é um termo que é comumente usado quando a gente fala de termos médicos, né? Termos de medicina e tudo. E foi o termo que o Haluka usou quando ele estava conversando com Jean L. Então, se a partir do momento que você fala isso para alguém e essa pessoa passa a te tratar num pronome diferente do que ela te tratava antes, o nome disso é, sim, transfobia. Veja bem, ó, transfobia. Porque, a partir do momento que uma pessoa que está me tratando, Samantha, no feminino, ela descobre que eu nasci com um pênis, ela começar a errar o meu pronome, isso denota uma transfobia por parte dela. A partir do momento em que ela sabe o genital com o qual eu nasci, ela parou de me ver enquanto uma mulher. Ela me viu ou enquanto um homem, ou enquanto uma coisa que não é nada, enquanto um não ser. Ou então ela começou a achar que eu pudesse ser não binária, enfim. O ponto é que ela parou de me enxergar enquanto mulher. Então, se quando o Haluka falou que nasceu com uma vagina, o cara, o Jean L, mudou o tratamento com o Haluka, isso denota, sim, que ele parou de enxergar a Haluka de fato como um homem naquele momento. E aí, quando o Digo vem e fala, primeiro, que o Haluka estava mentindo quanto a isso, o Digo não sabe. O Digo, ele por acaso já viu o Haluka sem roupa pra saber se o Haluka tem um pinto ou uma buceta? Até onde eu sei, nunca viu. Então quem é o Digo pra falar que isso é mentira? Ele não é ninguém, né? E veja bem, não tem que ser uma surpresa você descobrir que alguém é uma pessoa trans. Isso não tem que ser uma surpresa, né? Então, ele ficar denotando isso, ele ficar falando que isso é mentira, que o Haluka é um menino cisgênero que nasceu com pinto, porque é isso que ele deixou implícito ali, quando ele fica falando que é mentira, isso denota uma transfobia. Quando ele fica falando que é justificável o cara ter começado a errar os pronomes do Haluka, quando o Haluka disse que nasceu com uma vagina, quando o Haluka diz que é biologicamente uma mulher, isso também denota uma transfobia do Digo, porque o Digo tá ali vendo como normal você passar a enxergar uma pessoa trans com um gênero que não é o dela, só baseando no fato dela ter nascido com um determinado genital. Entende a problemática disso? Você consegue perceber? E ele fica falando como sendo uma contradição do discurso do Haluka, porque o Haluka falou que, olha só, esse cara, ele me tratava no pronome correto e mudou o pronome quando ele descobriu que eu sou uma pessoa trans. Que problemático que é isso, né? Sim, isso é problemático, não é contraditório o Haluka apontar isso. Isso que o Digo aponta como uma contradição não é uma contradição, é uma afirmação de um preconceito por parte daquele cara, no caso, por parte do Jean L. Um suposto preconceito, porque aqui é da informação que o Haluka jogou.
Como eu disse, eu não acredito que o GL seja transfóbico. O que eu acho que pode ter acontecido é que ele ficou um pouco ali na dúvida de como tratar o Haluka, começou a usar pronome neutro por achar que talvez fosse um ambiente mais seguro. Haluka não deve, né, imagino eu, como o Haluka queria armar ali pra ele, Haluka não deve ter corrigido e ele continuou seguindo isso. É o que eu acho. Mas do Digo, desse trecho do vídeo do Digo, isso, gente... Ó, o carro passando com música. Mas desse trecho é indefensável. O que o Digo falou ali foi transfobia atrás de transfobia atrás de transfobia. E o Digo ainda ficou frisando muito esse negócio da mentira. Você mentiu, você mentiu, você mentiu, você mentiu. E eu acho que esse trecho do vídeo do Digo foi um grande responsável por o que a gente tá vendo agora, que é um monte de gente atacando o Haluka com transfobia. Isso não tá certo. Isso não faz o Haluka uma vítima de toda essa história, não, tá? Porque, volto a dizer, você imputar crime a alguém é completamente errado. Mas você ser transfóbico com alguém também é completamente errado. Até porque quando você é transfóbico com alguém, quando você vai lá e debocha dos pronomes que Haluka tem usado até então, quando você vai lá e debocha do fato de Haluka ter dito que é biologicamente uma mulher e se apresentar enquanto homem, quando você debocha do fato do Haluka ter uma expressão de gênero feminina, mas se afirmar na sociedade enquanto homem, você não tá debochando só do Haluka, você tá debochando de diversas pessoas trans, tá? Mesmo que você não acredite que Haluka seja uma pessoa trans de verdade. Quando você faz esse tipo de deboche, você tá atacando toda a comunidade trans. Não só o Haluka enquanto indivíduo. Você tá normalizando um tipo de ataque que nós, pessoas trans, sofremos diariamente. Então, isso não tá certo. Definitivamente isso não tá certo. Nossa, mas tá, tipo, muito balada ali do lado mesmo. E vamos lá. A treta escalonou mais ainda, porque com essa confusão de muitas pessoas sem saber se Haluka era um menino cis, era um menino trans, ou se era uma menina cis se fingindo de menino trans, porque levantaram essa questão, a gente teve Nando Moura. Sim, Nando Moura entrou nessa treta. Esse ser abjeto entrou nessa treta. Porque Nando Moura, né, fez react, falou do Haluka, né, porque Nando Moura, ele agora faz muito conteúdo de react, né, e aí, ele fez uma coisa, eu não sei como que chegou nele isso, não sei se foi ele que foi atrás ou se alguém mandou pra ele, mas em um dos vídeos dele, sobre Haluka, na verdade ele fez o vídeo para isso, ele expôs o nome morto de Haluka. Ele pegou de alguns processos que tinha ali contra Haluka, né? Não que Nando Moura tinha contra o Haluka, mas alguns processos que estavam ali rolando contra o Haluka, ele teve acesso a isso, né? Não é difícil também ter acesso a isso. E lá tinha o nome morto do Haluka. E aí ele fez um vídeo expondo o nome morto do Haluka. E aí pronto. A internet em peso massificou mais ainda os ataques transfóbicos contra o Haluka, começaram a fazer um monte de piada com o nome morto do Haluka, tratando ele no feminino e jogando esse nome morto, e fazendo um monte de piada com buceta, com vagina, com o fato dele ter nascido com vagina, porque quando o Nando Moura expôs esse nome morto do Haluka, ficou claro ali que Haluka nasceu com uma buceta, então Haluka não era esse menino cisgênero femboy. Haluka era ou uma menina cis, se fingindo de um menino trans, ou então era um menino trans femboy. As pessoas pegaram mais, né, acreditaram mais na narrativa de que Haluka esteja mentindo, justamente por Haluka ter uma expressão de gênero que é muito feminina. Haluka tá constantemente com batom, usando top, dançando, né, não tem intervenções no corpo hormonais e tudo, né. Então as pessoas pegaram muito isso. Só que, gente, vamos lá, né, eu tenho certeza que Haluka é um menino trans? Não, eu não tenho essa certeza. Quando a gente tá falando de alguém como Haluka, a última coisa que a gente tem é certeza de alguma coisa, porque ele mente sobre muitas coisas. Mas o que eu sei do Haluka, e tudo que eu sei dele foi depois que essa treta estourou, então muita coisa eu não vou ter acesso, porque ele apagou, ou pelo menos ocultou os vídeos do canal dele tudo, no próprio Instagram também tá tudo, no mínimo, ocultado ele também, né, tá em só 2 posts no Instagram dele atualmente. Então, tem muita coisa do Haluka que eu já não vou ter acesso para poder averiguar nada.
Mas até onde eu sei, desde que Haluca começou sua vida na internet, o Haluca, ele se apresenta enquanto um menino. Ele se apresenta durante todos esses anos, tem se apresentado publicamente com pronomes masculinos. Ele, dele, tem se apresentado enquanto um menino fanboy, um menino que gosta de muitas roupas ditas femininas, que não tem uma expressão de gênero masculina, né, dita como masculina, mas ainda assim, até onde eu sei, até onde eu vi, ele sempre se reivindicou enquanto menino. Aí tem algumas coisas assim que eu vi, né, mas só vi, tipo, texto de gente falando que já teve um momento que o Haluca disse que era uma menina trans, que iria fazer a transição e tudo, mas isso eu não vi nenhum vídeo, de todos os vídeos que eu vi, assim, que vazaram do Haluca, eu não vi nenhum vídeo ele afirmando isso. Então, eu vou tratar isso como sendo um boato, tá? Pode ser que até tenha rolado isso, mas eu não vi. Se eu não vi, eu vou tratar como que boato. Porque o que eu não vi, eu vou tratar como boato, ainda mais nessa história, que tem um monte de gente inventando um monte de coisa em cima de um monte de coisa. Então, se eu tô falando de uma pessoa que até esse momento, na sua vida pública, tem se apresentado enquanto um homem, tem se apresentado com pronomes masculinos, não cabe a mim dizer que é uma mina cis querendo surfar nessa onda, porque eu não sei, tudo que eu sei é dele se tratando do masculino, então eu vou tratar no masculino, eu vou continuar assumindo que se trata de um homem, de um menino trans. Um menino trans escroto, um menino trans lixento, um menino trans de merda, um menino trans que cometeu atos criminosos, um menino trans que tá fazendo um completo desserviço, mas ainda assim, um menino trans. Eu não vou desrespeitar o gênero dele. Mas aí, no meio de tudo isso, Haluca veio e fez um vídeo no YouTube de 4 minutos, né, que ele lançou na quinta-feira. E esse vídeo dele é um vídeo de ameaça contra o Digo, que ele fala que tem umas coisas contra o Digo, que ele vai vazar, não sei o quê. Eu acho que é tudo balela, acho que não vai ter nada demais no que ele vai vazar aí. De qualquer forma, eu decidi esperar pra lançar esse vídeo, porque ele prometeu que iria lançar esse vídeo na sexta, não lançou na sexta, prometeu que iria ser no sábado, não lançou no sábado. Eu tava esperando esse vídeo pra ver se ele tem alguma reviravolta. Cansei de esperar, né? Então tô aqui gravando esse vídeo na madrugada de sábado pra domingo. Espero que esse vídeo eu tenha conseguido lançar ele no domingo, que ainda vou ter que editar. Mas enfim. O ponto é que Haluca soltou esse vídeo de 4 minutos no YouTube, cujo título é Haluco ou Haluca. Que é justamente para ele falar sobre essa questão de estarem questionando qual o gênero dele. Nesse vídeo, ele fala o nome morto dele, mas eu vou passar um trechinho desse vídeo, né? O vídeo tem 4 minutos, eu vou passar aqui para vocês 2 minutos e pouquinho, porque eu cortei as partes da ameaça, porque não é algo que é importante pro vídeo que eu tô fazendo no momento, né? Pro vídeo só era importante eu deixar aquilo que fosse referente à possível transgeneridade de Haluca. Então eu vou deixar só esses trechos aqui. Mas ele fala o nome morto dele, mas como eu disse, eu não vou revelar o nome morto de Haluca, por mais que você que esteja me assistindo já saiba. Então no vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu mutei a parte que ele fala o nome morto dele, porque é isso. Se até então eu tô assumindo que é uma pessoa trans, eu não vou, em hipótese alguma, falar nome morto dessa pessoa ou revelar nome morto dessa pessoa, porque isso é muito violento com todas as pessoas trans. Todas. Não tô fazendo isso porque eu me compadeço com Haluca. Eu tô fazendo isso porque eu me compadeço com toda a comunidade trans, que também é a minha comunidade. Então vamos lá, ó. Vamos ouvir aqui o que a Haluca disse sobre isso, né? Sobre a questão do gênero dele, questão de transgeneridade, ó. Vamos lá. Sim, o meu nome é... E sim, eu sou biologicamente mulher. Eu falei no meu último vídeo que seria meu último posicionamento. Porém, eu não vou me calar enquanto fazerem ataques transfóbicos que ultrapassem o respeito e o direito de vocês dentro de uma sociedade. Essa é a minha vida. E eu não permito que garotinhos mimados falem e incentivem pensamentos preconceituosos e transfóbicos. Eu pensei muito sobre quando esse dia chegaria e como que eu falaria de algo que pra mim é tão pessoal. Afinal, foi a minha abordagem de segurança nos últimos anos. E era a maneira como eu me sentia segura internamente pra lidar com a minha exposição diária na internet. Eu não acredito que eu seja uma pessoa perfeita. Na verdade, eu tô bem longe disso. Eu acredito que muitas das decisões que eu tomei na minha vida, muitas vezes foram por medo, pressão e impulsividade pra tentar me livrar de um sentimento ruim que tentava me predominar. Não é fácil viver num mundo onde o preconceito prevalece sobre todos que lutam contra ele. Quando o preconceito vence, a gente se frustra.
A gente perde a linha, desaba, a gente erra. Meu erro foi não ter tido a coragem de falar e me pronunciar como... O meu erro foi ter medo e prezar pela minha segurança e a segurança da minha família. O meu erro foi deixar o ódio tomar conta de mim por ver gente preconceituosa vencer. Bom, esse vídeo... Haluca tá assim usando ali da pauta trans como escudo, tá? E isso é inegável. Ele sendo ou não um menino trans, ele tá usando a pauta trans como escudo pra justificar ó, as merda que ele fez. Ele tá fazendo isso. Quando ele fala sobre o preconceito, o medo dele, né, perante ao preconceito, ele deixa a entender que ele não revelou que ele era um menino trans até então, por medo de como a sociedade trata pessoas trans, ele deixa isso a entender ali, né, quando ele fala, ah, minha segurança, segurança da minha família, dá a entender isso, né, que foi por causa disso, né, que ele não revelou que ele nasceu com uma buceta. Ele também fala sobre os ataques transfóbicos que ele tem sofrido e sobre não aceitar esse tipo de ataque que, né, ultrapassa ali qualquer esfera, porque, sim, ultrapassa. Qualquer ataque transfóbico é indefensável, não importa contra quem seja. Ainda assim, é um ataque transfóbico que acaba culminando no reforço da marginalização de todas as pessoas trans, tá? E mesmo se Haluca não for uma pessoa trans, se ele for mesmo uma menina cisgênero se fazendo de menino trans, como é uma narrativa que está sendo sustentada por muita gente, ainda assim os ataques contra ele, esse tipo de ataque, tá? Não tô falando que vocês não podem xingar o Haluca, não. Tô falando que esse tipo de ataque transfóbico reforça a marginalização de todas as pessoas trans. Não só de Haluca, mas de todas as pessoas trans. Então é por isso que a gente não pode fazer isso. Tem um trecho desse vídeo, né, que eu acabei de mostrar pra vocês, em que o Haluca fala: eu sempre pensei sobre como que eu abordaria isso com vocês. Gente, isso, desculpa, assim, parece muito algo que uma pessoa trans pensaria mesmo. Uma pessoa trans que não expôs de imediato que é uma pessoa trans, sabe? Tipo, porque, né, se a gente estiver falando de uma pessoa trans que escondia que era uma pessoa trans, ela fazia isso por medo. E com certeza uma pessoa trans que tem a vida pública sabe que uma hora ou outra isso vai virar à tona. Então faz muito sentido esse tipo de fala, sabe? Eu pensava muito sobre como que eu iria lidar quando isso viesse a público, sobre como eu contaria isso pra vocês e tudo. Isso parece muito algo que uma pessoa trans falaria. Muito mesmo. Muito. Então, por motivos como esse, que eu vou continuar tratando o Haluca como um menino trans. Pode ser que eu esteja errado e que ele não seja um menino trans? Pode. Como eu disse, de Haluca a gente espera qualquer coisa. Mas, enquanto não tiver nada concreto, pra mim é um menino trans. E é por isso também que eu tava esperando esse vídeo que ele prometeu que lançaria, porque vai que nesse vídeo ele falasse uma coisa que, sabe, fosse totalmente diferente, né? Se, sei lá, ele fala, eu sou uma menina mesmo, né? Já iria, esse vídeo já seria totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, por isso que eu tava esperando, cansei de esperar. Se quando ele lançar esse vídeo mudar tudo, eu volto aqui e faço outro vídeo pra vocês sobre esse caso. Mas, enfim, eu vou tratar aqui como sendo, de fato, um menino trans, mas não tem como não apontar a questão do escudo. Porque quando ele vai lá e fala sobre como que ele não é perfeito, e ele justifica, né, que quando você se depara com preconceito e vê o preconceito vencendo, você acaba errando mesmo e tudo, é uma coisa muito de normalização, assim, sabe? Tipo, ai, gente, olha só, eu fiz besteira, mas eu sou uma pessoa trans, eu faço parte de um grupo marginalizado, tá? Não me odeiem, eu só reagi, sabe? Eu sou o oprimido agindo como opressor aqui, mas eu sou o oprimido, sabe? Tipo, é meio que jogar na sociedade uma culpa, que sim, a sociedade tem culpa de muita coisa do que acontece com a gente, mas a sociedade, essa culpa da sociedade vai até determinado ponto, porque a gente tá falando de um menino que, né, eu vou tratar aqui como menino trans, mas a gente tá falando de alguém que tem inúmeros outros privilégios na sociedade, né, privilégios de estar numa classe social minimamente de classe média, não sei se a Haluca tem dinheiro ou não, mas pelo menos de classe média ele é. A gente tá falando de alguém que consegue trabalhar e tirar o seu sustento de fazer conteúdo na internet, né? A gente tá falando de alguém que é branco,
de alguém que, enfim, tem muitos privilégios na sociedade. A gente não tá falando de alguém que teve que cometer crimes para poder sobreviver na sociedade. A gente tá falando de alguém que ativamente escolheu fazer coisas erradas. Não dá para ficar se blindando no fato de ser de parte de um grupo minoritário para poder fazer merda. Porque você ser de um grupo minoritário não te dá passe livre para fazer todo tipo de merda no mundo, porque veja bem, eu sou de um grupo minoritário, coitado de mim. Não, não faz. Definitivamente não faz. Mas também isso não dá passe livre para que as pessoas te tratem como lixo e, tá, que as pessoas tenham xingamentos preconceituosos contra você, né? Melhor falar assim, não dá aval para que as pessoas sejam preconceituosas com você por você ser uma pessoa escrota, porque o fato do Haluka ser uma pessoa escrota não tá relacionado com a transgeneridade dele. Então por que estão atacando transgeneridade? Porque são transfóbicos. Tem muita gente que passa a vida esperando uma pessoa de um grupo minoritário, esperando alguém de qualquer grupo minoritário fazer alguma merda para essa pessoa poder atacar essa pessoa que fez merda usando de ataques contra aquele grupo minoritário. E tem muita gente que está fazendo isso com o Haluka. Estão atacando não só o Haluka, mas a comunidade trans como um todo. Estão xingando pessoas trans como um todo quando vão lá e xingam o Haluka de um monte de coisa transfóbica. Quando vão lá e expõem um nome que não é o nome que ele usa. Um nome que é sim um nome morto, sabe? Isso é um ataque transfóbico. Ainda mais que, gente, pelo amor de Deus, olha quem foi que expôs o nome morto do Haluka. Foi o Nando Moura. Vocês acham mesmo que o Nando Moura expôs esse nome por algum motivo que não fosse transfobia? A gente tá falando do Nando Moura. Alguém que é conhecido por ser uma pessoa intolerante com LGBTs, por ser uma pessoa que é transfóbico. Então vocês pegam algo que um transfóbico declarado fez, que foi soltar o nome morto de alguém, e vocês pegam isso como uma arma para usar contra a pessoa? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem muitas formas de vocês xingarem o Haluka que não seja sendo transfóbicos. Tem muitos xingamentos para vocês usarem contra o Haluka que não seja atingindo toda uma classe de pessoas. Vocês não precisam tratar o Haluka no feminino para poder xingar ele, porque até então a gente só tem visto o Haluka se tratando no masculino. Então, vamos respeitar os pronomes. A gente xinga, mas respeitando os pronomes. Vamos fazer isso. Vamos não atacar a comunidade trans para poder atacar uma pessoa que é escrota? Vamos fazer isso, por favor? Vamos? É importante. O Digo disse que vai ter uma parte 2 desse putz dele, então, né, vai ter mais vídeo aí do Digo falando sobre o Haluka. Pode ser que no momento que esse vídeo esteja saindo já tenha saído essa parte 2, não sei. Mas, enfim, espero que, se tiver mesmo a parte 2, o Digo, se ele, sabe, ele corrija isso que ele fez, ele corrija essa fala que foi sim transfóbica da parte dele. Eu espero que isso aconteça. Torço muito para que as pessoas parem de usar de transfobia para xingar o Haluka, mas eu sei que isso é, assim, de uma utopia minha, porque isso não vai acontecer, né? As pessoas vão continuar xingando ele usando de transfobia. Isso vai acontecer, né? Porque as pessoas, como eu disse, elas ficam esperando uma oportunidade para poder fazer isso. E o Haluka deu essa oportunidade para as pessoas assim, ó, de mão beijada. Que volta a dizer, Haluka é uma pessoa escrota. Ah, uma pontuação aqui que eu preciso fazer também, né? Teve um youtuber em questão, que foi o Corey, que disse que o Haluka tá envolvido com coisa pesada da Deep Web. Gente, eu sei que vai ter gente aqui nos comentários falando sobre isso, mas até então eu vou tratar isso como boato, porque o Corey só lançou isso, não explicou o que era, deixou no ar, só falou que o Haluka estava envolvido com coisa pesada da Deep Web, não falou o que era. Tem gente fazendo especulações aí, não vou fazer nenhum tipo de especulação desse tipo, porque eu não quero imputar crimes em ninguém. E esse negócio aí de possível envolvimento com a Deep Web, até então a gente tem prova? A gente não tem prova.
O Corey apresentou alguma prova? Corey não apresentou nenhuma prova. Então, vamos tratar isso como boato. Pode ser que tenha envolvimento, não tô dizendo que o Corey tá mentindo, não. Mas a gente não sabe. Então vamos tratar como boato. Porque na internet as pessoas têm mania de achar que por uma meia informação, sem nenhuma evidência de nada, elas já podem tecer um TCC a respeito daquilo. Não pode. Tá? Não pode. Ninguém aqui vive em um anime de um justiceiro pra poder achar que pode agir que nem o Haruka agia. Porque o que o Haruka fazia, inclusive, né, gente? Haruka é um otaku que acha que vive no anime mesmo. O jeito dele de falar parece que você tá vendo um personagem de anime, um vilão de anime ou um anti-herói de anime falando. Ele age que nem o Sasuke de Naruto. Ele se vê dessa forma pelo visto, né? Então não vamos também achar que nós, quer dizer, eu nem vou me incluir nessa, né? Vou pedir pra vocês não acharem que vocês são uns anti-heróis também, sabe? Que vocês não são. A gente não vive no anime. Então, não vamos ficar tirando conclusão precipitada e ficar imputando crime nas pessoas sem a gente ter prova disso. Porque imputar crime nas pessoas sem ter prova disso é também cometer um crime, tá? Não façam isso. Então não fiquem aí dizendo publicamente que a Haruka tá envolvido com coisa pesada na Deep Web, muito menos descrevendo o que seriam essas coisas pesadas, porque vocês não sabem. Se vocês não sabem, não falem. E se vocês sabem, mas não têm provas, falem só para as autoridades que vão investigar isso. Não falem isso publicamente. Tá? Não façam isso. Eu acho que toda essa treta do Haruka com o Jinhael, com o Tio Jin e tudo mais... Acabou que eu nem falei do Tio Jin, né? Mas olha, da treta envolvendo o Tio Jin ali, pra mim... Todo mundo era babaca naquela situação. O Tio Jin foi babaca, sim, tá? Foi babaca. Foi meio stalker. Foi sim. O que não faz com que a Haruka fosse vítima da situação, porque também não era vítima. Era aquilo. Ambos babacas, Haruka mais babaca ainda, tá? Da treta envolvendo o Tio Jin. Mas enfim, eu acho que essa treta toda vai acabar culminando em processos judiciais, talvez culmine até em punições sérias, né? Porque, como eu disse, tiveram muitos crimes sendo imputados em toda essa treta, e essa treta tá longe de acabar. A gente ainda vai ver mais exposed surgindo, né? Ainda mais que a Haruka tá aí prometendo que vai expor Digo, vai expor todo mundo, e tá aí fazendo esse joguinho dele, então... Essa treta tá longe de acabar. Eu, Samantha, espero não precisar voltar aqui a falar dessa treta. Eu espero muito não precisar voltar aqui a falar sobre isso. Eu espero que a questão de transfobia, sabe, não aconteça mais nada que seja relevante no campo de transfobia pra eu vir aqui falar a respeito. Se acontecer, eu vou voltar a falar a respeito. Mas, sinceramente, eu não quero, tá? Não quero. Espero que as coisas não precisem, não escalonem de um jeito que eu me sinta na necessidade de falar algo aqui no YouTube. Porque eu não aguento mais. Ao mesmo tempo que eu sou a fofoqueira que quero saber de todos os dobramentos dessa treta, porque eu quero, fofoqueira é assim, ao mesmo tempo eu também tô cansada de toda essa treta, eu tô cansada do Haruka. Menino cansativo, chato. Sem contar, né, que esse jogo que ele tá fazendo, assim, é bem doentio, né? É bem doentio. Ah, gente, uma coisa que eu preciso deixar claro aqui pra vocês, que acho que eu acabei, né, pulando, assim, essa parte, é que a sua expressão de gênero, ela não é definida necessariamente pela sua identidade de gênero, tá? Um homem trans pode se identificar enquanto homem, ter nascido com uma buceta, se identificar enquanto homem e se apresentar para a sociedade usando roupas femininas, sendo bem feminino, tendo um pitch de voz feminino, não fazer hormonização e continuar sendo um homem. Porque veja bem, existem homens que são afeminados, independente de serem trans ou cis. Assim como existem mulheres que são masculinas, independente de serem mulheres trans ou cis. Obviamente, quando a gente está falando de coisas muito específicas como o uso de banheiro público, aí a expressão de gênero é sim importante, né? Mas quando a gente está falando da identificação da pessoa, não importa como ela se veste, importa como ela diz que quer ser tratada. Não importa a roupa que ela está usando, importa o pronome que ela te pede para usar ao se referir a ela, ao falar com ela. É isso que importa. E se Haruka diz que os pronomes são
ele dele. Se Haluca se apresenta enquanto menino, se Haluca usa pronomes masculinos para se referir a si e pede para que usem esses pronomes, é isso que a gente vai usar. A gente vai tratar o Haluca enquanto um menino trans, porque não importa o que ele esteja vestindo, se ele tá ou não usando maquiagem, qual é o corte de cabelo que ele tá fazendo, se ele tá ou não usando algum tipo de hormônio, se ele tá ou não usando algum tipo de, sei lá, PEC, não importa, não importa. O que importa é o nome que ele vai usar para se apresentar, o nome social dele, e também vai importar os pronomes dele e pronto. Você não tem nada a ver com mais nada disso. O que você tem a ver é, ele diz que é um menino, se apresenta no masculino, utiliza esse nome de Haluca. Então eu vou tratá-lo como menino, vou usar pronomes no masculino e vou tratá-lo no nome de Haluca. Pronto. Dane-se se no seu íntimo você acha que é uma menina. Dane-se, dane-se. Se você quer ser uma pessoa minimamente respeitosa com pessoas trans de um modo geral, você vai tratá-lo no masculino até o momento em que ele possa vir a falar que é uma menina. Se esse momento nunca chegar, então você vai passar o resto da vida tratando o Haluca no masculino, se você quiser ser uma pessoa respeitosa com transgeneridade de um modo geral. Dane-se o que você pensa do Haluca. Eu tô falando sobre respeitar pessoas trans num todo. É isso. Mas enfim, né? Esse é o vídeo que era pra ter saído no sábado, tá saindo, eu acho que no domingo. Talvez esteja saindo só na segunda, não sei. Mas era pra ter saído no sábado. A culpa é do Haluca de não ter saído no sábado. Ele que atrapalhou meu cronograma aí com esse jogo dele de vou lançar vídeo, não vou lançar mais agora, mas ainda tá por vir. Esse vem aí dele me atrapalhou toda. Mas é esse o vídeo. É esse o vídeo. Complementem aí se eu deixei alguma coisa de fora, alguma coisa relacionada à transfobia de fora, porque volto a dizer, não quero fazer um dossiê dessa treta, que ela é muito confusa, tem muitos nomes, tem muita gente envolvida, e tem muitas coisas que eu não sei, e eu não quero ficar imputando crime nas pessoas que eu não tenho certeza de nada. Então a treta em si eu não vou comentar. Mas sobre questão de transfobia eu comento. Então comentem aí se eu deixei alguma coisa passar no que diz respeito a transfobia. E também, se você veio do futuro e já tem mais desdobramentos dessa treta envolvendo transgeneridade, comenta aqui também os desdobramentos. Diz, vim do futuro e aconteceu isso, isso e isso. É isso. Não esqueça de deixar o seu like, assim ajuda o canal, compartilhar por aí, ativa o sininho e se inscreva nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema, a gente se vê na próxima. Até mais.